Boa noite! Oi, pessoal! Oi, 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 oi! Que bom estar aqui mais uma noite com vocês e hoje com um convidado que é super especial e muito amigo meu, uma pessoa que eu admiro, um grande profissional, um grande advogado, jurista, palestrante. Vocês vão gostar de ouvi-lo com um tema tão importante que muitas pessoas com certeza estão com dúvidas e ele vai com certeza tirar todas essas dúvidas. Então eu quero já agradecer a todas e todos vocês por estarem aqui comigo, juntinho, lado a lado, conectado com a Ramalha. Então, beijo, beijo, beijo pra todo mundo. E eu vou falar aqui alguns nomes, porque eu sei que depois vocês me cobram, né? Então, Rodrigues, beijo. O Fernando Jão, vereador aqui de Cotia, grande amigo, parceiro, super obrigada por estar conectado aqui conosco nesta noite. Um abraço bem apertado. Edinho, Ricardo Mutran, depois que eu vi as suas mensagens ontem, manda um beijo pro seu pai, vereador Vadir Mutran, nosso vereador belíssimo, brilhante. Eu gosto muito dele, então um abraço bem forte para ele, fala para ele se cuidar, hein? Quero também mandar um beijo e um abraço para minha amiga Samara Prígio, também filha do deputado Aprígio. Ela é uma parceiraça, conheço a família já há muitos anos, muitos anos. Então um beijo. Mônica, minha vizinha, do projeto Lutar e Vencer, o projeto de Karatê, um beijo. Olha aqui, também conectado com a gente, o Flávio, assessor da vereadora Rita de Cássia, vereadora de Taboão da Serra. Rodney, um beijo, de Touro. Lívia Salles, um beijo. Juraci, Karina Cabral, Enoque, Caroline Rios, Arlindo, olha, um beijo para vocês. O Gabriel, um beijo. Isabel, oh, coisa boa. Hugo Pinho também, um grande advogado, amigo. Adoro de paixão, Dr. Hugo Pinho. Depois adicionem ele lá no Instagram, viu, gente? Feanita. Olha aqui, uma galera legal, ó. Ó o Flavito, vereadora sempre atuante, fazendo a diferença na política. Ah, Flavito, você é maravilhoso. Feanita, boa noite, vereadora. Beijo, linda. Beijo. Um beijo pra todo mundo, gente. Olha o nosso convidado aqui, ó. Dr. Rodrigo Carpati. Olha, essa pessoa é iluminada, além de grande profissional, inteligentíssimo. Pensa num homem inteligente. Pensou? Multiplica. Então, Dr. Rodrigo Carpati é inteligente, mas ele reúne uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês. É inteligente, é competente, tem visão macro e ó, é uma pessoa de coração, simples, humilde, trata todo mundo bem, sempre com um sorriso no rosto. Eu adoro o Dr. Rodrigo Carpati. Para falar um pouquinho dele aqui, ó. Dr. Rodrigo Carpati, sócio do escritório Carpati Sociedade Advogados, especialista em direito imobiliário e questões condominiais, coordenador de direito condominial OAB Seccional de São Paulo, palestrante, professor. Ele é maravilhoso, gente, vocês vão ver. Depois vocês me contam, tá? Mas vamos chamar ele para conversar? Coloquei uma musiquinha aqui, que vocês sabem que eu sempre coloco uma musiquinha, né? Enquanto ele entra na live. Quem estiver me ouvindo, manda um joinha. E que eu não consigo. Dr. Rodrigo Carpati. Aê! Consegui! Tudo bem? Olá, Adriana, tudo bem? Prazer imenso falar com você. Obrigado pelas palavras. Sou um fã incondicional do seu trabalho, tenho te acompanhado desde sempre e é um prazer imenso. Estou muito feliz a gente estar fazendo essa live hoje.
Também estou muito feliz, super obrigada por aceitar fazer essa live, tirar a dúvida do pessoal, explicar um pouquinho como está sendo o cenário dentro dos condomínios Uhum. da cidade de São Paulo, de todas as regiões que você também atua na Grande São Paulo. E parabenizar pelo seu trabalho que você já realiza ao longo de muitos anos, mas principalmente agora no enfrentamento do coronavírus. Você foi uma das primeiras pessoas a se posicionar, tomar frente, divulgar material. Eu vi através do seu Instagram você já conscientizando toda a sua rede, principalmente todos aqueles que você tem contato, tanto profissionais como de cunho pessoal. Então, isso é um exemplo. E exemplos como esse é que nós queremos trazer aqui para as lives, para conscientizar as pessoas e fazer agora as lives de uma maneira leve, mas sempre destacando a importância de respeitar as medidas nesse momento que ainda não conhecemos o inimigo invisível e que precisamos tomar toda a cautela, principalmente diante do que vemos pelo mundo, diante de outros países e as medidas que lá estão sendo respeitadas. Então, parabéns pela sua postura, pela sua atitude. Obrigado, Adriana. Muito obrigado. Mais uma vez, realço. É um prazer estar falando com você. Você sabe, que o sentimento é recíproco. Você faz um trabalho maravilhoso como vereadora. Te acompanho desde o início e tenho visto aí, que São Paulo está ganhando muito com você, trabalhando. Então, Agora eu tenho visto, pode falar. fala, fala. Eu tenho visto que você tem realizado, feito muitas lives e com esse destaque de informar, tirar Uhum. dúvidas, com vários convidados participantes, você na live de outras pessoas, autoridades, profissionais na sua página, no seu Instagram. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para você. Qual tem sido a dúvida mais recorrente nesse período que você já está conscientizando sobre o coronavírus? Então, antes de responder, quero só comentar o que você mencionou. Desde o início eu procurei alertar e foi uma situação muito complicada, porque eu fui criticado quando sugeri o fechamento das áreas comuns, interpretando o decreto, tanto o municipal quanto o estadual, mas foi uma orientação acertada que depois foi aí multiplicada pelos órgãos de classe, pelas entidades, associações. Então, fiquei bem satisfeito e tenho realizado um trabalho que não é um trabalho em prol da minha advocacia, é um trabalho em prol da sociedade. Me sinto também como membro da sociedade na obrigação de responder, de orientar, de conseguir, de certa forma, ajudar. Me coloco na pele desses síndicos, desses moradores com essas inúmeras dúvidas. Já entrando na tua pergunta, a principal dúvida é: o síndico pode ou não pode fechar as áreas comuns? Eu posso ou não posso ser impedido de realizar uma mudança se o meu contrato de locação está vencendo, ou se eu comprei um apartamento? Eu posso ou não posso continuar com aquela reforma que eu já estou fazendo ela há alguns meses no meu apartamento? Então, são perguntas difíceis. Eu até, semana passada, estava falando com uma jornalista e ela me perguntou assim: mas doutor, qual a lei que diz que pode fechar? Então, é essa a grande complicação. Nós não temos uma legislação que diga: no condomínio o síndico pode fechar, no condomínio o síndico pode impedir a reforma. Nós estamos interpretando aqueles decretos e trazendo para a realidade do condomínio. Então, se o decreto diz que não pode aglomeração, acima de 50, acima de 100 pessoas, vai depender de região para região, o que nós estamos fazendo? Trazendo isso para a realidade do condomínio. Se não podem ter aglomerações, uma assembleia é aglomeração, então não pode ter assembleias dentro de condomínios. Então a gente vai adequando. Hoje nós temos um projeto-lei, é o 1179 de 2020, do senador Anastasia, que já foi aprovado no Senado e tramita agora para aprovação na Câmara dos Deputados, que traz algumas questões inerentes ao condomínio edilício, como, por exemplo, dando mais poderes para o síndico fechar as áreas comuns
ou até mesmo a possibilidade da assembleia virtual. Mas antes disso, o que nós temos que fazer é trazer a interpretação daquilo que está atingindo todos e tem uma legislação esparsa, específica para bloqueio de áreas, e nós transformamos isso em realidade nos condomínios. Por exemplo, se as atividades são proibidas, comerciais, com exceção dos serviços essenciais, os condomínios comerciais eles devem fechar, porque se as atividades não podem ser exercidas, os condomínios não devem ficar abertos. Isso não está na lei, essa é a nossa interpretação, e depois isso vai sendo multiplicado, interpretado pelas associações, pelos órgãos de classe, e a gente vai aí se adequando e tentando elucidar, ajudar, enfim, transformar e tentar transformar a realidade das pessoas de forma menos difícil, né? Porque tem sido uma Uma situação luta. extremamente complicada e dolorosa para todos nós. É uma luta contra o desconhecido, né? A gente ainda não tem certeza de nada, apesar de estar encaminhando positivamente aí atrás de vacinas, de medicamentos, mas a gente não sabe. Até uma pergunta que estão fazendo muito, e até agora ninguém ainda conseguiu, né, informar quem já foi infectado, que já teve, que já passou pelo aquele período, né, de isolamento para poder se tratar, como a gente tem até artistas aí relatando como foi esse período de recuperação, até a Preta Gil, até falo, indico o pessoal, porque ela faz um relato de como foi desde o diagnóstico até o resultado mesmo da melhora dela, o acompanhamento dos médicos. Então, inclusive o Davi Wip era um dos médicos dela. Ela até colocou um destaque no Instagram para contar tudo, como foi difícil. E aí as pessoas perguntam, mas quem se recuperou? Pega novamente o vírus? Não pega? E ainda é um ponto de interrogação. Se isso é um ponto de interrogação, imagine então o restante, né? Como é difícil trabalhar. Mas foi feita para você nesse período? Eu já imaginava que essa tinha sido a pergunta mais relevância e de maior impacto. Agora, dando continuidade a essa pergunta, doutor Rodrigo, se é para fechar as áreas comuns do condomínio, o que se faz quando as pessoas saem dessas áreas como quadra, piscina, playground, né? Todo o espaço de lazer do condomínio e circula pelas outras áreas do condomínio. Um exemplo mais concreto: um condomínio de casas. Fechou a quadra, fechou a piscina, fechou todas as áreas de lazer, mas tem as ruas, tem as calçadas, as crianças jogando futebol. O que se faz? Eu vi que tem um participante aqui, o Juarez, que ele falou: o bom senso sempre é o melhor caminho. Mas num condomínio com tanta gente, tantos moradores, todos com opiniões diferentes, inclusive aqueles que acham que deve mesmo isolar conforme a OMS, outros que acham que não, conforme o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Então a gente tem opiniões muito divididas, ainda mais depois do pronunciamento dele, aí que eu acho que ficou mais complexo ainda seguir um caminho. Então me diz, o que se faz nesses momentos onde os pais liberam as crianças ou até os adultos mesmo não se importam, ficam em essas áreas e aqueles que se importam se sentem acuados, se sentem com medo? Então, é uma situação muito difícil, a gente infelizmente também não consegue ter todas as respostas. A gente tem pessoas extremamente céticas, ainda achando que essa pandemia não é algo tão grave, assim, é algo assim extremamente complicado diante dos números, da quantidade de mortos, e outros extremamente amedrontados. E no meio do caminho, um síndico que tem que decidir quem vive e quem morre, assim, digamos assim, ele tem o poder de isolar uma área ou de permitir, e as demais pessoas ali
intermediárias, umas se cuidam um pouco mais, as outras não vão no mercado, uma vai, e você tem ali uma necessidade de sobrevivência também dentro dos condomínios, as pessoas não estão presas, a quarentena não é uma ordem impositiva, é uma orientação que deve ser respeitada, entendo que deve ser respeitada sim. O fechamento das áreas comuns entendo que é o melhor caminho, porque nem sempre, como disse o Juarez, as pessoas têm bom senso. Então, esperar bom senso das pessoas, o síndico vai ter que ter um papel depois de repreendê-la. Então, é melhor que ele isole essas áreas, ou se for um condomínio pequeno, ou se houver uma possibilidade de se utilizar essas áreas de forma isolada, uma área aberta, por exemplo, uma quadra poliesportiva, que um pai pode reservar e utilizar apenas ele e os filhos. Eu não vejo um prejuízo. E a pessoa não está presa, as pessoas não estão trancafiadas dentro de casa. Elas podem descer em áreas comuns, mas elas não podem se aglomerar. Então as pessoas podem ir à rua. Outro dia recebi um vídeo de um repórter da Globo sendo hostilizado. Então as pessoas também estão aí numa... o que está virando uma quarentena está virando muitas vezes uma fobia social. As pessoas veem os outros na rua, atravessam a rua, então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que prezar também pela sanidade mental, porque as pessoas vão enlouquecer nesse momento. Então é importante que a pessoa encontre dentro de casa ou dentro da sua nova rotina algo que lhe dê prazer, algo que ela consiga extravasar. Ou outro dia eu vi também no noticiário um senhor, um maratonista, que ele traçou um trajeto dentro da própria residência e ele ia da porta de casa até os quartos, até a varanda, voltava pelo corredor e tinha ali percorrido mais de 60 quilômetros. Então, eu entendo que a pessoa pode sim descer no condomínio, naquela área comum que não está fechada, tomar um sol, descer com o cachorro dela, mas ela tem que higienizar o elevador, ela tem que seguir aquelas normas impostas pelo condomínio. Então, o síndico tem um papel primordial no estabelecimento de diretrizes para que esse condomínio consiga viver numa situação harmônica. E tem sim o síndico o poder para instituir essas normas, para fechar, para trazer às vezes algumas situações para preservar vidas. Então, nós não estamos discutindo isso que precisa imperar, o direito individual. Então, nós estamos, infelizmente, no estado de exceção, numa situação extremamente complicada. Então, as pessoas às vezes me procuram e falam assim, eu quero continuar minha obra, mas não se trata da sua obra, se trata de uma saúde de todos. Então, é essa a questão. E se houver alguém infectado, a gente precisa também tomar medidas. E aquele porteiro que está trabalhando ali, ele precisa ter um isolamento, ele precisa usar o EPI. Se ele é um senhor de idade, ele tem que ser dispensado e o prédio precisa dar outra solução, ou trazer o zelador para a portaria, ou trazer aí um sistema eletrônico para ingresso, ou ficar sem um dos funcionários em determinado momento. Então, essa é a máxima, é a supremacia do direito, do poder público sobre o privado em termos de olhar pelo todo e não pelo direito individual de cada um. É um momento, infelizmente, de exceção, onde todos vão precisar abrir mão. Isso não quer dizer que as pessoas precisem ficar trancadas nas suas unidades, mas elas precisam seguir, sim, as normas de convívio, tanto estabelecidas aí pelo condomínio, quanto as normas de saúde estabelecidas pela OMS e pelos órgãos nacionais. Perfeito. Quero aproveitar aqui e agradecer e mandar um abraço muito forte para uma pessoa que está nos assistindo, Dr. Carpati, que é o Dr. Luiz Augusto Durso. A família Durso é muito querida, eu tenho uma amizade com a família toda, o pai, os filhos, eu tenho amizade... Nossa, eu conheço o Durso há algum tempo, porque ele é amigo do meu pai, muito próximo, e conheci os filhos, peguei um carinho, foi de cara, e temos, assim, um carinho muito especial mesmo. Então, agradecer o doutor
Luiz Durso, que inclusive é assim um especialista para falar sobre fake news e tem se desempenhado neste momento para conscientizar também. Então, um abraço e obrigada por estar conosco aqui, viu, doutor? Muito obrigada por mandar aqui um recadinho, beijos, fiquei muito feliz. Quero também mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo, que é para o André Montoro e a família toda. A família Montoro é muito querida, é de família, né? A política tá na veia deles, né? Então todos ali gostam de política, participam e o André é muito atuante. Então, mandar um abraço para ele que também mandou uma mensagem aqui pra gente. Mas, doutor Carpati, a respeito dos conselhos, eu estou já te fazendo algumas perguntas que já estão me mandando aqui pelo WhatsApp e quando nós temos o corpo diretivo, né, dos condomínios, o conselho, enfim, neste momento é importante eles deliberarem, passar uma circular nos apartamentos ou nas casas, colocar talvez aberto para sugestões, como que é? Causa mais caos ou não neste momento? Na sua visão, pela experiência que você tem tratando com tantos condomínios, síndicos, como tem sido a sua visão a respeito disso? É melhor seguir as leis, as orientações mais restritas possíveis da OMS nesse momento, do que já está sendo discutido no Congresso? Ou dá para poder prestar ali uma assistência e fazer com que o conselho seja deliberativo e consiga agir neste momento? Excelente pergunta, Adriana. Eu acho que é importante, sim, que o síndico tenha um aconselhamento. Então, senão ele pode se tornar um déspota. Ele, logicamente, que nesse momento, ele tem um poder muito maior. Tá me escutando? Oi? Tudo bem? Tá melhor agora, será? Vamos fazer um teste? O pessoal que está nos assistindo, enquanto o pessoal termina de entrar, pessoal, quem me escuta, por favor, manda um joinha aqui pra gente. Estão me escutando também, importante. Isso, quem escuta a mim é o doutor. Estão me escutando claramente também? Bom, agora está ótimo. O doutor Hugo Pinho mandou um joinha. Um grande advogado esse rapaz. Doutor Adam, também inteligentíssimo, um grande advogado. Obrigada por estarem na live. Tati acenou. Conceição mandou. Acho que agora vai. Acho que agora Eu vai. também acho. Vamos lá. E porque essa live é top. E eu estava muito ansiosa para fazer essa live com você, Eu doutor. também, o mesmo. É um prazer. É muito bom a gente estar juntos aí. Temos alguns projetos, sempre em pró aí da sociedade, de coisas boas para beneficiar sempre a nossa sociedade. Gente, eu conheço o doutor Rodrigo faz muito tempo, né, doutor? É verdade, eu lembro. Faz Eu fui bastante cliente, tempo. começou assim a nossa amizade. É Fui verdade. cliente, não problema, e aí ficamos tão amigos e essa amizade perdura aí por anos e tá até hoje, né, doutor? Excelente. E agora parceiros, ele me ajuda lá no mandato como vereadora, com dicas, ideias, e aí eu tento me dividir na loucura do mandato, e aí, graças a Deus, Deus mandou o doutor Rodrigo agora com boas ideias. Eu gosto assim, ideias propositivas, e ele é uma pessoa que eu sou fã e suspeitíssima para falar, porque eu acho ele mega inteligente. Obrigado. Fico até sem jeito. Você sabe que é recíproco o carinho e a admiração. Sou um fãzaço seu também. Doutor, tenta retomar. Acho que o pessoal ouviu uma parte a Uhum. respeito da importância do conselho, agora neste Deliberativo. Uhum. o conselho deliberativo nos condomínios para poder decidir as diretrizes, né, com base na Uhum. OMS, que tem Uhum. acontecido, sendo as Uhum. informações fornecidas, inclusive pela ONU, Unicef, né, que tem feito aí uma campanha Uhum. muito grande a respeito da propagação de boas informações, informações Uhum. concretas. Nós sabemos muito pouco também do coronavírus ainda, né? Todo dia a gente tem uma notícia nova, um remédio que está sendo testado, a vacina,
se o isolamento social é ou não é, o caminho. Até o próprio governo anda debatendo essa situação, a gente tem essa divisão aí de orientações no próprio governo, enfim. E o condomínio também é um local onde as pessoas debatem, discutem, entendem o que é melhor ou não para eles. E o síndico, ele não pode ser uma pessoa autoritária, ele tem que seguir sim as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, mas dentro daquele condomínio, logicamente respeitando sempre a preservação da vida, o isolamento social, ele pode tomar medidas para que aquele local seja de convívio mais harmônico. Lembrando que sempre protegendo a sociedade como um todo, mas algumas medidas, por exemplo, aquele condomínio optou em estabelecer que o elevador só pode subir uma pessoa por vez. O outro condomínio optou em não trazer qualquer restrições. Aquele síndico, ele pode submeter, ele não tem uma assembleia nesse momento, mas ele pode submeter essa decisão ao próprio conselho dele, trocar uma ideia, ou até mesmo realizar uma pesquisa por WhatsApp ou por um sistema de uma administradora. O que ele não poderia, por exemplo, é não fazer nada. Ele pode resolver abrir a brinquedoteca para uma família por vez, durante 1 hora. São situações que nós observamos, a gente tem converso muito com pessoas, você também acompanha uma live sua com, acho que uma pessoa da Itália, né? Não sei se foi um... Né? Eu tenho da Espanha. Itália. A gente está para fazer com a Itália, a gente tem um rapaz que se propôs a fazer a live, mas a gente está deixando um pouquinho mais para frente. Como a Espanha avançou muito em número de infecções e taxa de mortalidade nesses últimos dias, quase se equiparando à Itália, então nós decidimos fazer com esse brasileiro que mora lá na Espanha para nos dar todas as informações, fornecer as informações e conscientizar a população aqui como que está a situação precária lá. Não, e é de extrema importância, né, Adriana, porque as pessoas que me perguntam, o senhor acha mesmo importante o isolamento social? Eu digo o seguinte, nós estamos aí com orientação da Organização Mundial de Saúde, quem sou eu para discutir? Eu sou um advogado, eu não sou da área médica, então não nos compete a gente ver condomínios, o advogado discutindo com o economista, com o administrador, se o isolamento social é ou não é algo pertinente. Eu saio dessa esfera, eu acho que a gente está vendo o que aconteceu em Nova York, o que está acontecendo na Espanha, o que aconteceu na China, então o nosso... Oi? No Equador. No Equador, então, o que nos compete é, dentro daquelas diretrizes que têm que ser seguidas, adequar a nossa necessidade. Então, as diretrizes são genéricas. Aquilo que a gente tem no nosso condomínio, a gente tem orientações, por exemplo, para a higienização do elevador, mas vai competir ao síndico, por exemplo, nós temos casos onde o prédio tem muitos médicos que estão envolvidos com o coronavírus, onde foi designado um elevador específico para aquele corpo médico. Então são 3 elevadores, um elevador é só para quem está trabalhando na área da saúde. Então são medidas que foram tomadas pelo síndico, escutando o conselho e também escutando os demais moradores. E lembrando que o objetivo é sempre a preservação da saúde e da vida de todos. Então as pessoas às vezes me questionam, mas eu posso mudar? Então mudar, eu estou favorecendo você. É essencial, é importante que se faça nesse momento, porque eu estou numa situação assim, assim, assada. Então o condomínio vai abrir uma exceção e vai se adequar. Se é uma questão, olha, mas eu preciso acabar o meu armário na cozinha. Desculpa, mas infelizmente não é o momento de se acabar um armário na cozinha, não é o momento de receber a massagista, não é o momento de realizar uma pequena reforma. É momento de isolamento social, então você não pode realizar essas situações. O síndico tem esse poder? Sim e não. Legalmente, hoje, ele não tem esse poder de impedir, mas os decretos restringem, então nós interpretamos que ele pode, sim, administrativamente tomar algumas medidas, e esse projeto-lei 1179 de 2020, ele traz esse poder que o síndico
estava precisando e que tem sido questionado porque está tomando medidas administrativas de forma acertada, orientada por nós, orientada pelas associações, pelas entidades de classe, mas é uma interpretação e não uma lei específica conforme vai ser trazida se o projeto que já foi aprovado no Senado for aprovado também na Câmara dos Deputados. Nós acreditamos que ele vai sim rapidamente ser aprovado também. Doutor, eu penso exatamente como o senhor, exatamente. Tanto que para quem está entrando pela primeira vez aqui na live, eu sou a Adriana Ramalho, a amicíssima aqui, fã do Dr. Rodrigo Carpati, que tem orientado muitos condomínios nesse momento de enfrentamento da pandemia, do coronavírus, aí, este vírus Covid-19. E o objetivo das lives se deu alguns dias atrás, quando eu aqui perto do condomínio da minha mãe, no meu condomínio, vi que as pessoas pareciam estar de férias. Então eu entrei em contato com amigos que são brasileiros e moram em outros países para saber como estava a situação lá, o clima, as impressões. E então me veio a ideia de fazer as lives Ramalha pelo Mundo, que significa conversar com brasileiros que moram em outros países para trazer informação para nós de como está esse enfrentamento no lugar onde eles moram, como que a população tem reagido, se estão respeitando, se não estão respeitando, quais as medidas que os governantes estão adotando, se ideias que acontecem lá, de repente podem servir para nós aqui, então por que não fazer do meu Instagram um canal de informação, conscientização e sugestão para os nossos governantes implementarem essas ideias, se não na totalidade, porque nós temos, né, uma outra realidade, às vezes muito diferente de outros países, então adaptar essas ideias. Então a gente tem feito muitas lives com brasileiros com esses objetivos. Então, foram, acho que mais ou menos foi 10 dias de lives com brasileiros. Agora essas lives estão acontecendo 1, 2 vezes por semana, elas continuam. E depois de 10 dias decidimos fazer uma programação diferenciada, conversando com especialistas como o Dr. Rodrigo Carpati. Então, espero que cada um de nós possamos fazer dos nossos canais de redes sociais uma pontinha aí para ajudar a conscientizar, porque é não entrar em pânico, mas levar o assunto a sério. É extremamente importante. Acho que muito neste momento a gente tem escutado profissionais da saúde, psicólogos, orientando a população a, como já faz muitos dias de isolamento, não se afundarem, né, de cabeça só no tema coronavírus. Por isso que agora, nessa programação, tentado trazer de uma forma mais leve as informações, mas sempre evidenciando que precisamos seguir a orientação da OMS. E para fechar, muito importante que dos países que nós já conversamos, é muito impactante a postura do Japão. O Japão adotou medidas e eles já vêm com essa questão da máscara, das luvas, de higiene, há tantos anos, é cultura deles, que hoje é um país de menor impacto e de menor número de infectados e de mortos. Pesquisando e conversando com brasileiros que ainda nós vamos fazer as lives, a Alemanha e a Suíça também tem tido uma postura exemplar. Então a gente precisa olhar para a Itália e para a Espanha para levar o assunto a sério e olhar para países como o Japão, a Alemanha, a Suíça, para poder trazer as boas ideias. Então, doutor, eu acho que este é um momento mesmo de usar os nossos canais e para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas neste momento, e você tem feito assim um trabalho belíssimo. E a minha segunda pergunta é: quais são as medidas, além deste PL tramitando no Congresso, que estão sendo discutidas nessa esfera a respeito dos condomínios, neste momento de enfrentamento do coronavírus? Só a última parte que cortou, Adriana. Além do PL que está tramitando, quais são as outras medidas que estão sendo discutidas no Congresso para síndicos, condomínios, toda essa classe, necessitando agora de direcionamento específico? Então, não só inerente ao coronavírus, mas que também traz aí grande amplitude para o mundo condominial, é a discussão da Assembleia Virtual, que isso ajudaria nesse momento. Então, o PL também trata desse ponto, mas não existe uma normatização para que isso ocorra. Se o projeto-lei for aprovado, os condomínios vão passar a fazer assembleias virtuais
sem qualquer respaldo, isso vai trazer um grande problema, porque é importante que se exista uma normativa nesse sentido, porque como é que você vai realizar uma assembleia sem uma comprovação de que as pessoas que ali estão tenham sido homologadas pelo sistema, a ata vai ser realizada de forma virtual, de forma presencial, vai ter um presidente, como que as pessoas vão passar a opinar naquela assembleia, por qual sistema, se vai ser um sistema híbrido ou não. Então são questões aí muito importantes que não foram discutidas. Logicamente o PL é emergencial, mas nós temos um projeto-lei de 2019, acho que o 548, que trata dessa questão em âmbito federal. Nós temos também uma discussão quanto a regulamentação da profissão de síndico profissional, que é importante hoje que o síndico seja um profissional, mas discute-se se ele precisaria estar atrelado ou não a algum sindicato, se a regulamentação dessa profissão é necessária da forma que está sendo proposta. Esses são as principais discussões hoje no âmbito condominial, apesar de que todos os dias nós temos novas leis e novas normas que atendem e que elas acabam influenciando no dia a dia, no convívio condominial, como, por exemplo, as normas regulamentadoras, obrigações de EPI, reformas e edificações, as ABNTs específicas de reformas, de manutenção. Então, nós temos uma vasta legislação que vai estar atendendo o condomínio e o síndico ele precisa ser cada vez mais profissional. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, a gente vê que um síndico amador ou alguém que está ali por uma isenção do condomínio pode trazer um prejuízo gigantesco e nesse momento esse prejuízo pode custar a saúde de alguém. Então, se tiver alguém infectada no apartamento e esse síndico inexperiente não orientar o recolhimento de lixos com os EPIs ou não obrigar o isolamento ou não comunicar à autoridade de saúde a existência de pessoas contaminadas no condomínio, isso pode representar uma contaminação para mais pessoas e pode até levar a óbito. Então, o síndico trabalhar de forma profissional, de forma proativa, com as informações necessárias, hoje é imperioso, é obrigatório. Além dessas legislações que nós falamos, ele está aí atrelado a diversas situações do ponto de vista econômico, financeiro, administrativo e psicológico, porque ele precisa tratar com seres humanos e ele precisa ter um trato bom, porque senão ele também não adianta ele atingir o objetivo financeiro e causar uma discórdia. Os condomínios por si só são locais de aglomeração, então a gente tem o que é um prejuízo também nesse momento para a propagação da Covid, mas mesmo em tempos de não coronavírus, já é complicado você ter um local com muitas pessoas, com vários interesses, com várias classes sociais envolvidas, então isso requer aí uma gestão profissional, proativa e de muito bom senso. Doutor, bom, você sabe que eu sempre tento dar uma descontraída, né? Você deu uma tossidinha aí, já chegou eu tô bem. Chegou como tá a sua saúde? Eu tô tá bem. Fala quem que foi que mandou a mensagem aqui? Como que tá a saúde? Foi a JV Paione. Como tá a saúde do Dr. Carpati? Eu tô bem. Eu tô em isolamento desde o início. Como eu tenho muita gente no escritório e outras bases também, então eu preferi logo do início me isolar. Eu também tenho criança pequena em casa, então eu estou trabalhando de home office já faz um bom tempo e eu estava eu estava tossindo, às vezes a voz fica embargada quando a gente fala, mas graças a Deus eu estou bem de saúde.
Então, Paione, ó, respondido, tá? Voltamos aqui, ó. Tem uma pessoa, que é o Martiliano, que ele colocou a seguinte mensagem: temos orientações a cumprir, conforme a OMS. Porém, qual a real intervenção do Estado quanto ao confinamento social? É ilegal? É ilegal ser punitivo, baseado no artigo 5º, inciso 15, sobre o direito de ir e vir? Qual a sua opinião sobre isso, doutor Rodrigo Carpati? Então, eu entendo que nós estamos num estado de exceção, num momento extremamente complicado, onde os direitos individuais eles não estão suspensos, mas prepondera o direito coletivo muito mais do que aquele direito individual daquela pessoa. Os decretos eles são nesse sentido. Eu não acho que eles são ilegais, eu acho que eles seriam ilegais se nós não tivéssemos passando por uma situação como essa. Eles não têm a conotação de uma pseudo segurança, eles estão de encontro com o que o mundo inteiro está fazendo, e não é um pseudo estado de sítio, estado de necessidade. É realmente um estado complexo, onde mais de 100 mil pessoas morreram, o mundo está parado, a gente tem 8 bilhões de pessoas, 70% delas estão dentro de casa, e logicamente que a única forma que o Estado tem de tomar medidas e de obrigar as pessoas é através da promulgação de leis, e essas leis estão no sentido de restringir. Lembrando que hoje não é impositivo a quarentena. A quarentena ela é recomendada, você pode ir até o mercado, você pode descer. Se ela fosse impositiva, você seria indagado na rua por um policial ou pelo exército se você estivesse cruzando a rua onde você vai. E pode ser que a gente chegue nessa situação. Até acredito que nós iremos chegar se os números crescerem. Não acho que é ilegal nem arbitrário, porque a causa é legítima. Se a causa não fosse legítima, fosse uma causa política ou um Estado absolutista, seria uma situação totalmente diferente. Não, nós estamos num Estado democrático de direito, onde as leis estão no sentido de proteger a população em função de uma pandemia decretada por entidades extremamente sérias e como a ONU e a OMS. Não é uma situação nacional, como, por exemplo, você tem em países vizinhos como a Venezuela e como outros países, onde é uma pseudo situação de democracia. Exatamente. Lá na Espanha, houve o primeiro caso de multa. E em Los Angeles também já tem um caso da pessoa ter sido multada porque não cumpriu o isolamento social. Na Espanha também tem um caso, teve o primeiro caso da pessoa que foi presa, mas na questão, o critério foi porque ele estava realmente gerando ali uma incerteza, uma insegurança para as pessoas, porque era uma pessoa que estava gritando, falando que, olha, é uma besteira, uma bobeira, eu me recuso a estar no isolamento. Então, ali houve realmente ali uma atitude, uma postura que ele teve que ser abordado, teve que ser levado preso. Mas temos aqui uma pessoa, doutor, que mandou a seguinte mensagem. Cadê que agora ela saiu? Que é uma pessoa que falou de Lisboa. Bom, estava aqui na tela para eu poder ler para você. Mas a mensagem é a seguinte: ela mora em Lisboa e a gente sabe que todo mundo ali de Portugal, tanto as pessoas mesmo que moram, o geral, a população em geral, eles têm um acesso muito fácil à Itália, à Espanha, né, a região europeia. E ela colocou aqui que ela lamenta muito, porque de lá eles têm um canal, a TV deles são integradas. Então, a TV de Portugal vê o noticiário abertamente da TV, do jornal da Itália, da Espanha. E ela falou que está muito triste com tudo que eles estão acompanhando tão de perto. Ela até colocou o termo aqui: é muito triste ver o que está acontecendo com os nossos vizinhos aqui da Espanha e da Itália. E aí eu gostaria de saber de você, doutor, o seguinte: como a gente está
numa crise mundial e nós estamos com os olhos em outros países, Uhum. tem alguma medida que já foi adotada em termos de condomínios em outros países e que, na sua concepção, você acha que era interessante trazer para cá, porque ainda não está acontecendo aqui? Então, a gente tem algumas medidas extremas em outras localidades. Por exemplo, na China, as pessoas foram impedidas de saírem das suas residências através dos próprios funcionários da portaria. A gente sabe que o regime na China é diferente, né? Nossa, Mas são situações difíceis. Por exemplo, em algumas cidades, como na Itália, os visitantes não estão tendo autorização de ingressar dentro de condomínios. Aqui no Brasil, a gente ainda tem, a gente não consegue impedir aquela pessoa que quer receber uma visita dentro de casa, ou seja, não é um isolamento social. Se você está indo visitar alguém na residência dessa pessoa, não é um isolamento social. A gente tem muita gente recebendo manicure, massagista. Logicamente que são profissionais liberais, são profissionais que precisam sobreviver, mas eles acabam trazendo a disseminação do contágio. Então, é de suma importância que esses prédios, eu acho que a medida adotada na Itália é super razoável, que as pessoas, os prédios fiquem isolados para os seus moradores. Mas isso ainda não é possível aqui, porque nós não estamos o nosso decreto, os decretos em vigência não estão nesse sentido. Eles apenas recomendam a quarentena e restringem a realização, o fechamento do comércio ou a realização do comércio para áreas específicas. vamos para a próxima pergunta. É do Marco Ferreira. Uhum. Condomínios têm deixado vários pares de sapatos nas portas de seus apartamentos. Muitas reclamações e medo. O diálogo não tem resolvido. Um exemplo, 4 apartamentos por andar. Temos algumas normativas para amparar? Sou Marco, Divinópolis, Minas Gerais. Então, é uma situação complicada. Agora está se discutindo se o tapete deve ficar ou não, deve ser substituído por um pano com lisoforme ou com cândida, se os sapatos têm que ficar na entrada do prédio ou no andar. Então, a gente está numa situação complicada. Você colocou muito bem, Adriana, é um inimigo que nós não enxergamos, né? A gente não sabe aonde ele está, como ele vai atingir, em que momento ele vai atingir. Até tem pessoas que estão saudáveis hoje e já podem estar contaminando se elas têm 48 horas antes delas apresentarem os sintomas. Então o inimigo é invisível e eu acho que todas as medidas saudáveis, salutares devem ser estabelecidas. Você falou do Japão, no Japão você não entra de sapato em qualquer local, em qualquer momento. Então eu acho que é razoável. A gente não deveria entrar nem na nossa própria residência, independente do Covid, porque é um ato de higiene. Mas situações extremas, a gente tem que ter alguma tolerância. Então, aqueles sapatos do lado de fora, eles devem ser tolerados nesse momento, porque as pessoas estão buscando aí uma saída, buscando... É melhor aquele que deixa o sapato e incomoda pelo sapato do que aquele que está achando que não vai pegar e pode estar contaminando ou passando para outras pessoas. Então, é uma situação delicada, porque a gente tem no mesmo ambiente, dentro do condomínio, pessoas flexíveis, pessoas extremistas e pessoas que têm um pouco de... não têm bom senso, outras têm bom senso. Então é muito complicado. O condomínio é uma mistura de pessoas, a gente tem muita gente. Então por isso que é importante que o síndico estabeleça regras, que as pessoas do condomínio emanem as suas opiniões, mas respeitem as medidas administrativas tomadas pelo síndico e pelo corpo diretivo, se for possível a consulta desse órgão no momento. Ó, achei, ela mandou mensagem de novo. Obrigada, viu, Andréia? Ela é Andréia Duarte, ela mora em Portugal, em Lisboa, e ela escreveu assim: Adriana, aqui em Portugal, o estado de emergência foi eficiente e rápido.
porque vimos os nossos vizinhos chegarem em casos extremos. Exatamente, eu fiz uma das primeiras lives que eu fiz foi com um brasileiro que mora aí em Lisboa, mora em Portugal, e nos deu as primeiras informações. E realmente, Portugal está de parabéns, a população é muito consciente e realmente está seguindo as diretrizes da OMS. Tanto, doutor Rodrigo, eu quis fazer logo a live com Portugal, porque eu acompanho que eu tenho vários amigos em Portugal, né? Nós fizemos com o Léo Caetano, mas eu estou acompanhando o Instagram de todos. E impressionante eles divulgando que eles, antes dos governantes decretarem ali o estado de emergência e o isolamento social, eles se Já organizaram estava. para fazer a quarentena. Que legal. Então, vários vizinhos, amigos, começaram a postar no Instagram que eles decidiram fazer a quarentena devido ao que eles estavam acompanhando dos seus vizinhos, ali Itália, Espanha e demais países ali da Europa. Então, eles fizeram uma quarentena, passaram assim, Voluntária. mas voluntária. E aí eu vi aquilo, eu falei, temos que fazer logo essa live, rapaz, porque quando que a gente ia ver isso aqui no Brasil, infelizmente? Então, eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu fiquei, apesar de a gente ter visto agora os últimos pronunciamentos do nosso presidente, que eu ressalto, quando é para elogiar, eu elogio, mas neste momento, infelizmente, eu não consigo, porque eu tenho acompanhado os outros países. E depois do pronunciamento dele, a gente teve aí um desequilíbrio muito forte. Muito grande, muito grande. Precisamos agora trazer bons exemplos, sim. Então, Portugal está de parabéns, viu, Andréa Duarte? E obrigada por acompanhar a nossa live. Super obrigada. Olha o Pedro Miguel. Pedro Miguel é um grande artista, conheço ele, a esposa dele. Super obrigada, viu, Pedro, por estar aqui nessa noite com a gente. Muito legal, eu fiquei feliz. Olha, ele escreveu o seguinte: ótima informação. Moro em condomínio e temos várias medidas restritivas. Ou seja, de novo, a questão do bom senso, né, doutor? Com Ó, certeza, pode falar. é importante. E você falou de Portugal, o que parece que traz maior efeito é justamente a antecipação, né? Porque, como é uma doença silenciosa, não adianta depois que a doença já está se manifestando, as pessoas já estão contaminando uns aos outros, tomar medida, porque daí você vai ter aí uma propagação muito grande. Então, quanto antes as medidas forem tomadas, as pessoas deixam de contaminar. É verdade. Olha, a Débora Russo colocou aqui um destaque da nossa conversa em relação aos sapatos, e que é verdade, até acho que é no site da Unicef, inclusive, tem um vídeo que orienta a fazer isso. Quando você chega em casa, tirar os sapatos, colocar dentro de uma sacolinha, e aí você leva lá para uma lavanderia ou para um banheiro que você está deixando próprio para isso, para poder depois pegar e lavar, e aí dentro com detergente, com sabão em pó, que aí elimina o vírus. E então me fez lembrar até também de uma informação quando fizemos a live do Japão, porque eles fazem isso também habitualmente, é cultural. O banheiro é num corredor, antes da casa, ou muitas vezes a casa tem um banheiro fora ainda. Então, antes da porta de entrada da casa tem um banheiro, e ali tira os sapatos, as roupas, coloca dentro de uma sacolinha, você coloca um roupão, vai direto pro banheiro, toma banho, depois é que vem cumprimentar a esposa, a filha, assistir TV, jantar. Então, esse lembrete, Débora, foi muito oportuno, muito obrigada. Para quem mora em apartamento, fica a dica, né? Deixar uma sacolinha ali na porta ali de entrada, abre a porta, pega a sacolinha, depois põe o sapato, e assim já é uma ajuda, né, doutor? Com Tem certeza. o Rafael também, ele está com uma seguinte pergunta. O síndico, ele pode multar quem está fazendo obra que não é urgência, que não é emergencial, ou apenas denunciar a polícia? Eu entendo que ele pode sim, porque a gente tem o próprio Código Civil que diz que compete ao condômino não perturbar a saúde, o sossego e a segurança dos que ali coabitam. E a própria convenção também vai trazer, cada convenção é específica, mas vai trazer
normativas nesse sentido. Então, se ele está realizando uma obra, tem muitos funcionários, ele está trazendo um perigo à saúde daqueles demais condôminos. Então, é importante que se encaixe aí a situação dentro daquela convenção específica, e se a gente tiver o PL 1179 aprovado, vai dar mais respaldo para o síndico, mas eu entendo que o síndico deve notificar e multar. Lembrando ainda que nós temos uma outra questão. Muitos casos desse têm ido parar no judiciário, e o judiciário, na grande maioria das vezes, tem entendido por impedir essas obras, impedir essas situações que tragam aí possibilidade de contágio, mas nem toda decisão tem sido nesse sentido, porque existe ainda muita dúvida quanto a isso tudo. Então, o condomínio pode ter uma surpresa negativa, como, por exemplo, num caso específico, o judiciário entender que aquela obra pode ser realizada. Mas, via de regra, entendo que o síndico pode sim notificar, multar, e observo que o judiciário tem entendido da mesma forma. Próxima pergunta é do Júlio Heroldi. Júlio Heroldi. Qual a orientação sobre a inadimplência? Podemos fazer parcelamento com isenções de multas e juros, ou até mesmo suspender cobranças? Acho que aqui ele quis dizer de taxas extras aprovadas em assembleia. Eu acho oportuna essa pergunta, até porque tem muitas coisas acontecendo, até a conta de luz, né? O governador aí conseguiu um diálogo para poder serem cortadas. Então, como que fica essa questão da pergunta do Júlio? Nós tivemos ontem a Caixa também com medidas para suspensão ou parcelamento, pagamento parcial de parcelas na Caixa. Então, é uma situação extremamente complicada. No momento anterior, e eu sou um grande defensor da convenção, da legislação e do que for deliberado em assembleia, mas eu entendo que é um estado de exceção, assim como os decretos são possíveis, também é possível que o síndico tome algumas medidas administrativas, mesmo sem o respaldo dos seus pares nesse momento, lembrando que qualquer medida que o síndico tomar, ele deve sim depois ratificar em assembleia, e ele vai responder pelos excessos caso ele tome alguma medida abusiva ou que traga algum prejuízo. Então, nesse sentido, eu entendo que o síndico tem poder administrativo para suspender a cota extra. Por exemplo, por que ele vai manter a cota de obras se não pode se realizar obras? Se ele deve suspender as obras. Então, ele vai apenas suspender aquela cota extra, e num próximo momento, se a Assembleia entender por bem retomar isso, ao invés de, por exemplo, se aquela cota iria acabar em dezembro, se foram suspensas 2 cotas, ela vai chegar até fevereiro do ano que vem. Então, não vai existir um prejuízo efetivo. Da mesma forma, é um momento onde as pessoas estão perdendo seus empregos, estão perdendo seus rendimentos, então eu entendo sim que é possível um abrandamento da cobrança de juros, correção e multa, mas que também deve ter um procedimento que deve ser homogêneo aí para todos e que deve, num segundo momento, ser ratificado. Então é possível sim que, por exemplo, o síndico, naquele condomínio, de preferência tendo participado do conselho, que ele estabeleça que não será cobrado multa, juros e correção para os atrasos até 30 dias, por exemplo. Perfeito. Claudinei 9095. O Claudinei Oliveira. O Claudinei, ele perguntou assim, restrições de uso de elevadores, demais dependências de acesso complexo, qual a sua orientação? Claudinei, ele já falou sobre isso, né, doutora? A gente já falou no começo aqui da live, mas você quer acrescentar mais alguma coisa, doutor? Vamos repetir rapidinho para o Claudinei. Então, o elevador, ele deve sim, o síndico pode restringir, de preferência, uma família por viagem, ou as pessoas vão aguardar uma pessoa por elevador no momento da utilização. Perfeito.
Quero mandar um beijo para minha mãe, Irani, que está nos acompanhando. Olha, beijo, mãe. Olha, vamos lá. Paione, existe possibilidade de adiamento da eleição de síndico? Então, existe sim a possibilidade. É um momento onde não pode ser realizada uma assembleia, e se ela não pode ser realizada, o síndico que tem o mandato vencido, ele vai permanecer no cargo até nova eleição. Isso vai de encontro com o que diz alguns doutrinadores, como Nascimento e Franco, e também, por analogia, o artigo 1224 do Código Civil, que estabelece, quando fala de condomínio voluntário, que não é o condomínio edilício, mas nós utilizamos por analogia, que aquele que está na função sem a resistência dos demais, presume-se o administrador geral. Então, é possível sim que aquele que está administrando com o mandato vencido continue até que seja possível nova eleição. Lembrando que o PL também traz essa situação. Caso os mandatos vencidos até 20 de março, eles ficam automaticamente prorrogados até 30 de outubro, caso não exista a possibilidade de se realizar no condomínio uma assembleia virtual. Mas o PL só foi aprovado no Senado, aguarda aprovação em tramitação especial na Câmara dos Deputados. Agora, estendendo essa pergunta, existe a possibilidade de uma eleição por videoconferência? Então, é algo complicado, né? Porque o síndico, ele precisa conversar, ele precisa estar ali presencialmente, é muito complicado. Eu entendo que ela não deva ocorrer somente se o PL for aprovado, porque ele traz essa possibilidade, mas caso não exista a previsão de uma assembleia virtual na convenção e o PL não seja aprovado, eu não oriento essa situação, porque eu acho que algumas situações são importantes que a gente esteja presente, que exista o convencimento, que outras pessoas possam se manifestar. Então, se uma pessoa não sabe manipular bem o celular, tanto referente à luz, ou a posicionamento, ou a forma de falar, ele pode ser prejudicado, ele pode não ganhar uma eleição por uma questão de configuração, e isso pode trazer um prejuízo para o prédio, e aquele que perdeu pode ser uma pessoa melhor para aquele prédio. E aí vai depois, pode até entrar com ação para anular, e aí cria toda, né, um trâmite aí desnecessário para o momento. Olha, Hoje a não é Andréa, legal essa assembleia virtual, hoje não é legal, salvo se a perfeito. convenção trouxer aí no seu estatuto, na sua instituição. Perfeito. A Andréa Duarte, a de Lisboa, ela está nos convidando para participar de um programa na Rádio Tropical FM de Lisboa, para Que partilhar beleza, suas. hein? Andréia, super obrigada pelo convite, fico muito feliz. Se o doutor Rodrigo aqui, eu tenho certeza que ele vai topar, e aí nós combinamos com você depois, fora aqui do ao vivo, pelo direct. Vai ser um prazer participar, Andréia. Convite aceito também. Oba! Bom, vamos aqui para as outras. Nossa, várias perguntas, hein, doutor? Vamos lá, pessoal, É mais um duas. tema polêmico. É um tema. Acho que a gente precisa fazer mais uma dessa, viu? Vamos, com certeza. Vamos repetir. Aqui, eu acho que é a mesma pergunta da anterior. Como fica a questão da taxa extra condominial neste momento? Então, a taxa extra, o condomínio, o síndico pode suspender. Logicamente que é importante que depois ele ratifique isso em assembleia e comunique através de circular para todos os condôminos. Bom, como ela já mandou 3 vezes aqui essa pergunta, desculpa, até eu tava. Eu vou colocar aqui para vocês. É da Daniela Cavalcante. A Daniela Cavalcante, ela pergunta assim: olha, quando o condomínio resolve chamar. Desculpa, quando o condômino resolve chamar 10 pessoas para fazer uma confraternização no apartamento dele, como proceder? Porque ele alega confronto ao direito de propriedade e isso nos preocupa demais. Eu entendo que, logicamente, que confronta o direito de propriedade, mas
é um momento de direito coletivo e não de direito individual. Então, ele não pode realizar, é uma aglomeração, ele não pode, não deve realizar e pode estar, sim, trazendo um prejuízo. A gente conversou aí de medidas que foram tomadas em outros países, na China ou na Itália. Esses convidados seriam, inclusive, impedidos de ingressar dentro do condomínio. No Brasil, nós ainda não temos um decreto nesse sentido, mas é totalmente contrassenso, contrário ao movimento mundial, receber 10 pessoas para confraternizar. O PL 1179 traz essa possibilidade do síndico tomar medidas administrativas, mesmo no âmbito da unidade privada, para impedir esse tipo de situação. E nós vamos ter uma surpresa na semana que vem, com certeza, com a aprovação desse projeto-lei. Então, nesse momento, o síndico deve notificar essa pessoa, eventualmente, depende da quantidade de pessoas naquela unidade, ele deve até comunicar às autoridades policiais que têm tomado medidas contrárias à aglomeração de pessoas, e é um caso típico de aglomeração. Ai, doutor, quando aprovar a lei, você topa voltar aqui para fazer uma live explicando Lógico, alguns artigos? com Olha, certeza, vamos sim. o Pedro Miguel disse que a Marina manda um beijo. Ah, Marina, um beijo. É a mulher dele. Um beijo para Marina, para o Pedro Miguel. E o César Nantes. Excelente live. Doutor Rodrigo realmente sempre muito coerente e cuidadoso nas orientações. Sabe da responsabilidade social que possui, pois suas orientações realmente são atendidas nacionalmente. O cara é top. Ele é nacional, internacional, ele é do outro planeta. Referência, gente. Eu sou muito privilegiada. Eu quero uma live todo dia para você ficar enchendo minha bola assim. Eu estou feliz da vida. Obrigado, Adriano. Eu gravo um vídeo aqui se preciso para fazer o repeat. Porque é de coração, é real. Quando eu gosto mesmo. Quando a pessoa é do bem e a pessoa é competente, eu evidencio porque merece. Nós precisamos de pessoas boas no âmbito profissional e no âmbito pessoal. Então, é tão bom que Deus coloca pessoas assim no meu caminho. Doutor Rodrigo com certeza pertence a esse rol. Eu fico muito feliz. Aqui, ó, Rogério. Um Rogério Romero. Sempre participa da live também. Eu tenho percebido, viu? Tem. Viu, Rogério? A pergunta dele: quando será que vamos efetivamente começar a sair de casa? Porque ninguém fala de outra coisa a não ser isso. Na sua opinião, doutor Rodrigo, você acha que ainda, diante do que o senhor tem visto, das notícias, do que tem acompanhado no mundo, na sua opinião pessoal mesmo, quanto que você acha que isso vai amenizar, vai parar? Você acha que, diante dos depoimentos que a gente tem acompanhado pelas redes sociais? Então, eu acho que a gente vai enfrentar aí um momento difícil, em abril, em maio ainda. O inverno vai chegar, então a gente pode ter uma piora. Eu acho que nós vamos ter uma retomada geral a partir do segundo semestre apenas. Infelizmente, esse cenário que eu tenho observado mundialmente, em função do prazo e da morosidade com que as coisas têm ocorrido. Então, esse tempo de quarentena, ele demora. Então, é uma doença, como você muito bem colocou, ela é invisível, mas existe um tempo onde o pico precisa ser atingido, depois precisa cair. Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem uns 2 meses de duros momentos pela frente para que a gente possa superar e, eventualmente, de uma quarentena até impositiva, se o quadro piorar muito. Nós já temos quase 20 mil pessoas no país e isso já é um número bem considerável e pode ser que isso se alastre aí de uma forma vertiginosa, infelizmente. E se isso ocorrer, a gente só vai ter uma retomada, no meu ponto de vista, no segundo semestre, infelizmente. Que pena. Não. Mas se é para o bem, antes fazer isso agora do que passar ainda 1 ano, 2 anos enfrentando essa pandemia, porque nós somos um país muito populoso, né? Então, antes se restringir em alguns meses para poder passar logo, né? Olha, tem um seguidor seu aqui
que está te elogiando. Ele falou o seguinte, ele mandou a seguinte mensagem. É o Cândido Carlos. Excelente, excelente, Dr. Rodrigo. Toda live eu aprendo algo. Muito conteúdo e muita clareza. Muito legal. Obrigado, agradeço. Obrigado, agradeço as palavras, Angela. A Karine também colocou, parabéns, Dr. Carpati, excelente esclarecimento. Vamos ver aqui. A pergunta do José Alexandre Fontanella. A pergunta é a seguinte, fundo de reserva pode suspender? Então, o fundo de reserva é justamente para emergências. Então, se eu suspender o fundo de reserva e o condomínio passar por uma situação complicada, ele pode não ter aonde fazer frente, aonde tirar dinheiro para fazer frente para as despesas. Lembrando que o fundo de reserva ele é um percentual normalmente pequeno da arrecadação. A gente fala entre 5% e 10%. Então, não é algo considerável que vai fazer diferença para aquela pessoa que está pagando, como faz um fundo de obras, por exemplo, que normalmente é maior do que isso, mas esse dinheiro ele deve seguir para emergências e é um momento de emergências. Então, se o síndico não conseguir realizar uma assembleia, não conseguir fazer uma arrecadação extra, o que vai salvar aquele condomínio vai ser o fundo de reserva. Então, eu entendo que ele não deve mexer no fundo de reserva e sim no fundo de obras ou outras taxas extras. Perfeito, perfeito. Nossa, olha, agora o pessoal aqui interagindo com a gente, o pessoal dizendo que a nota 10 para a live, o Juarez falou que ele tem a síndica, que também é especialista, infectologista, que já previu que o nosso quadro atual será em novembro de 2019. 2019 não, 2020, né? Acho que é 2020. Bom, vamos lá. Agora a gente tem 5 minutinhos. Eu gostaria, assim, como você, para mim, tem uma influência na vida das pessoas, é um formador de opinião, é uma pessoa muito clara, muito didática. Como que você orienta a questão desse momento, principalmente, da questão da família, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso das visitas, mas a gente sabe que ainda tem a questão, por exemplo, das pessoas que precisam, né? Às vezes socorrer o pai, a mãe, que moram sozinhos, ou enfim, é um tio. Às vezes o grau de parentesco não é o da primeira linha. Então, para ficar mais claro, assim, um alerta, como orientar nesse sentido quando tem a questão dos condomínios? Porque a gente tem síndico atuando de várias formas. Então, essa questão mesmo dos pais, dos idosos, né? Como que a gente pode orientar nesses termos? Quero também que você me fale, porque eu já vou deixar você falando até o final, de todas essas lives que você fez, de todos os debates, de reuniões, dos acompanhamentos no Congresso, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, toda a questão jurídica, o que você pontua na sua percepção de mais importante neste momento, além do que você explicou no começo da live. E para finalizar, conta um pouquinho como tem sido a sua quarentena. Esse é o final do final, tá bom? Legal. Solta a voz. Bom, Adriana, primeiro, mais uma vez agradecer, é um prazer imenso, me sinto muito à vontade com você, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, você é uma vereadora com certeza excepcional, adoro te acompanhar, vejo os seus projetos, vejo a sua atuação na Câmara, é extremamente importante e feliz ter pessoas como você que fazem a diferença. Então, eu acho que as energias se atraem, as pessoas do bem, as pessoas que procuram trazer coisas boas para os outros, e isso a gente tem em comum e vejo um trabalho excepcional que você tem feito e vai ser perpetuado. Você vai dar muito o que falar ainda na política nacional, tenho certeza. E quero ser testemunha disso, tá?
Essa é a verdade. questão. Gente, quando ele me encontra, ele conta isso, assim, eu falo, meu Deus, que visão. E ele é sem sentido. Mas agora eu fiquei tímida. Tá bom. É, então, vou começar pela questão pessoal. Então, cada um sabe como lidar com a sua família. Tem pessoas enfermas, alguns optam em deixar acompanhantes dormindo, outros optam em visitar seus pais. Então, é importante que exista um respeito. Cada um tem uma forma de ser. Então, alguns preferem, por exemplo, se isolar junto com os pais, outros preferem deixar os pais isolados. Então, cada um vai achar, não tem o certo nem o errado. O que o condomínio não pode é influenciar, interferir nessa relação. Então, se o cuidador de um senhor idoso está indo lá, não é o condomínio que tem que julgar se aquela pessoa veio de ônibus ou veio de trem ou se ela pegou um Uber. Porque no condomínio, aquele funcionário que está lá na portaria, a gente também não sabe como ele foi parar e a gente também não sabe onde o síndico estava antes de estar ali criticando aquelas pessoas. Então, é importante que as relações pessoais sejam respeitadas. O que o síndico pode proibir é alguém que está recebendo, por exemplo, o personal trainer na academia e não a relação com aquela pessoa, exatamente, o cabeleireiro, e não aquela pessoa que está ali para cuidar de um idoso ou para, da sua forma, cuidar de um familiar seu. A outra questão era inerente... Das questões jurídicas no Senado, na Câmara dos Deputados, os pontos mais relevantes e o que você tem mais discutido em suas lives e reuniões por videoconferência. Então, o que eu tenho visto de mais relevante é esse projeto-lei hoje, o 1179, que eu acredito que ele vai ser aprovado semana que vem pelo andar aí da carruagem, e ele vai trazer uma segurança jurídica muito maior para o síndico, um respaldo que o síndico tem sido bombardeado nesse momento, e ele não tem um respaldo específico para a seara condominial para poder tomar as medidas que ele deve tomar. Então, ele acaba ficando no meio de um fogo cruzado, sem uma legislação que o proteja. Esse projeto-lei, logicamente que ele não é completo, mas os 3 artigos que estão ali sendo trazidos, o 11, o 12 e o 13, eles são em benefício, sim, da comunidade condominial e vai fazer a diferença na gestão do síndico. Perfeito. Pode acrescentar. Você me perguntou como é que tem sido minha quarentena. É isso que eu ia te perguntar. Eu tenho... Eu vou de novo fazer a perguntinha. É bem complicado, né? A gente é uma quebra de paradigmas, a gente está aprendendo a viver de uma forma diferenciada, a separar o tempo de uma forma diferenciada. Então, as pessoas têm o costume de deixar as crianças na escola e trabalhar. As crianças não saem para a escola, elas estão em casa. Você precisa ter o convívio familiar, você precisa ter o convívio dentro da sua casa. Então, a mesma mesa que você almoça, eventualmente é a mesa que você está trabalhando. Então, é algo que requer muita disciplina. Você tem que buscar horários. Então, às vezes a pessoa acha que está te ligando, que você está disponível. Não, você está numa outra live, você está conversando com alguém, está fazendo uma reunião, você está estudando, porque as escolas hoje, as faculdades, elas são EADs. Então, a rotina... E nesse segundo momento, porque a gente já está mais de um mês trancafiados, a gente já está se habituando a essa nova rotina. É algo muito engraçado, as pessoas já estão se habituando a essa nova rotina. Eu, por exemplo, quando vou trabalhar ou fazer minhas reuniões, eu ponho uma camisa, mas muitas vezes eu estou de shorts, então eu me sinto como o apresentador do Jornal Nacional. Então é engraçado, e as pessoas têm criado novos hábitos. Eu trabalho com uma cafeteira ao meu lado, eu tirei de cima do móvel e coloquei na mesa, enfim. É algo a gente tem que procurar levar na boa, não adianta se estressar. Logicamente que tem dias que nós vamos acordar um pouco mais tristes, logicamente que não dá para você
passar por uma situação dessa e ser insensível, mas você tem que manter um bom humor, tentar se adequar à situação, ficar feliz que você está acordando com o seu cachorro, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, enfim. É uma nova situação e você tem que viver feliz em qualquer situação. E eu tenho buscado aí ser feliz e tocar minha vida, auxiliar. Quando a gente tem um propósito, sempre fica muito mais fácil a gente viver. Quando a gente sabe para aquilo que a gente tem que fazer, que a gente precisa, que a gente representa uma coletividade, que tem gente que está se espelhando naquilo que a gente está fazendo, então a nossa responsabilidade é muito grande e isso também, por ser grande essa responsabilidade, também faz com que a gente se sinta na obrigação de ficar em pé e continuar e perseverar. Doutor, super obrigada. Doutor Rodrigo Carpati, grande advogado, palestrante, professor e meu amigo. Muito obrigada por participar e trazer informações tão valorosas. Eu que agradeço e a gente volta em breve, hein? Vamos sim, mas Tá pode ter bom, certeza, depois eu vou tá combinar bom. com você. Tá Pessoal bom, um que nos grande assiste, beijo. beijo, beijo. Pessoal que nos assiste, muito obrigada. Que Deus abençoe com muita luz. Amanhã estamos aqui para